Nos documentos que nós hoje entregamos na Liga, prova-se, enfim, que não houve justa causa. E sendo assim, até me quer parecer, eu não serei talvez a pessoa indicada para lhe falar em aspectos jurídicos, mas ao abrigo de um artigo 243, número 4, em que o Sporting devia ter feito uma contestação no prazo de 60 dias, não o fez, e aí, enfim, já há uma indemnização na ordem dos 811 mil contos que o Sporting terá que pagar ao Benfica. Mas como se vai provar que não houve justa causa, essa verba será substancialmente aumentada e eu penso que andará à volta de 1.700.000 contos. Dentro de alguns dias ou de algumas semanas, iremos com certeza também entrar com um processo contra o jogador Paulo Sousa por incumprimento do contrato. Ou seja, são duas coisas distintas. Um é o pedido de indenização ao Sporting, pelo qual, através do regulamento das transferências, nós temos direito. Outra coisa é o jogador, por ter rescindido um contrato, não havendo justa causa, que terá também que indenizar o Benfica. Relativamente à questão do jogador e do processo contra o jogador, nas instâncias da Federação Portuguesa de Futebol, o Benfica já perdeu um processo desse tipo, nomeadamente no tempo da direção anterior. Depois de nos darem razão neste processo que entrou hoje na Liga, uma coisa com certeza que está em conjunto com a outra e também teremos que mover um processo nesse sentido. Relativamente ao Stan Walkes, há ou não há alguma coisa entre o Benfica e o jogador? Não há absolutamente nada com o Benfica e com esse jogador. Ainda bem que me faz essa pergunta, para esclarecer por uma vez por todas, o Benfica não tem qualquer espécie de acordo, nem de compromisso verbal sequer com esse jogador. O dossiê Paulo Sousa, que foi elaborado pelo Sport Lisboa e Benfica, foi enviado à FIFA através da Federação Portuguesa de Futebol. A Federação aproveitou para perguntar à FIFA se podia ou não dar a carta internacional do jogador à Federação Italiana antes do caso estar definitivamente resolvido em Portugal, ou seja, o diferendo com o Sporting. A Comissão de Disciplina analisou o caso e não tomou posição. Aconselhou apenas a Federação Portuguesa de Futebol. Parece-nos relativamente perigoso que um jogador possa ser transferido e essa transferência seja paga ao Sporting enquanto ele continua registado noutro clube. Por isso, o que nós dissemos à Federação Portuguesa é que podia atribuir um certificado a favor de uma federação estrangeira, neste caso a italiana, mas se for paga uma transferência pelo clube que adquirir o jogador a um clube português, essa quantia não deve ser entregue ao citado clube devido ao litígio com outro clube português, mas sim depositada numa conta neutra, quer em nome da Federação Portuguesa, quer numa conta que a FIFA poria à disposição, até que se conheça a decisão final da Comissão Arbitral Portuguesa sobre este litígio. Com esta sugestão da FIFA, tudo indica, portanto, que a Federação Portuguesa de Futebol vai guardar a carta de Paulo Sousa até que a Juventus deposite o dinheiro numa conta neutra, ou na Federação Portuguesa de Futebol, ou então na FIFA. Noé Monteiro, RTP, em Zurique. E o Sporting devia abrirem-se as portas da liderança. Bastava uma vitória em casa contra o Boa Vista no dia seguinte para que os Leões igualassem o Benfica no primeiro lugar. Alvalade engalanou-se para receber a ocasião. Vivia-se um ambiente de euforia generalizada. 12 anos depois do último título, os adeptos leoninos voltavam a ter esperança. E as exibições da equipa davam-lhes razão. Numa primeira parte em que foi capaz de desenvolver do melhor futebol da época, o Sporting atropelou a equipa que lhe havia infligido a primeira derrota da prova. Figo, com este remate de fora da área, fez 1-0. Apenas 2 minutos passaram até novo golo, uma obra-prima assinada por Juskoviak, com colaboração de Balakov e Figo. Não ficou por aí o Sporting. O pressing constante dava os seus frutos e aqui, importunados por 3 leões, os defesas do Boa Vista perderam mesmo a bola para este belo chapéu de Balakov. Há muito que Alvalade não se excitava tanto. Corria o mês de abril e o Sporting dividia o primeiro lugar da classificação com o Benfica. Mas infelizmente para os leões vinha aí a deslocação às Antas, onde os esperava um treinador, Bobby Robson, ansioso por vencer o clube que o havia despedido sem razão aparente. Era um dia especial para este técnico inglês. Quase tão especial como para os 11 escolhidos por Carlos Queiroz para o primeiro dos jogos que iam começar a definir quem tinha estatura de campeão. E os jogadores do Sporting provaram que estavam ainda muito verdes para responder a tamanha responsabilidade. Incapazes de suster a pressão do jogo, Juskoviak, Vujacic e Peixe acabaram expulsos por Carlos Valente. Já na segunda parte, beneficiando de um erro do holandês Valks,
Drulovic fez o primeiro gol de um jogo que para os Leões foi o princípio da derrocada. A 3 minutos do fim, Vinha fez o 2-0. O Sporting, reduzido a 8 jogadores, já mal conseguia cobrir a sua área, quanto mais ameaçar a do Porto. Queiroz tinha razões para se preocupar, não só perder ao jogo, como ficar sem 2 jogadores importantes da manobra da equipa, Pache e Juskoviak, para a partida com o Benfica daí a 11 dias. É que Pache e Juskoviak ainda estariam castigados pela Federação. O Benfica ia, entretanto, vencendo os jogos que se deparavam, com o Setúbal em casa e no Restelo contra o Belenenses. A equipa parecia jogar só o necessário, sem deslumbrar, mas tal era suficiente para ir somando pontos e estar de novo com 2 de vantagem sobre o maior rival. Antes do jogo decisivo, os encarnados receberam no seu estádio o Estrela da Amadora. Um gol de Isaías serviu para que se adiantassem no marcador. Mas a letargia apoderou-se dos jogadores e, neste lance, o antigo benfiquista Mário Jorge fez a merecida igualdade. A crise parecia ter chegado à luz na altura em que mais precisava de inspiração. Um Sporting já cheio de dúvidas, mas impulsionado pelo mau resultado que o Benfica obtivera na véspera, venceu então o Beira-Mar em Aveiro. Paulo Sousa, que protagonizara um grave incidente de disciplina ao intervalo do jogo com o Porto, esteve entre os marcadores dos golos leoninos, fazendo precisamente o último de todos. Vinha aí o jogo do ano. E o Sporting estava novamente a um só ponto do Benfica. A decisão do título tinha hora e local marcados para o sábado seguinte em Alvalade, pelo que poucos conseguiram preocupar-se com o Porto, apenas 2 pontos atrás dos Leões, ou com a luta pela Europa, travada por Boa Vista, Marítimo, Guimarães e, surpresa, pelo inesperado Farense. Adiada estava também a corrida pela fuga à 2ª Divisão, onde o Estoril fazia figura de único condenado. Para já, só o Sporting Benfica interessava. Mostras tanta intriga suja, ao menos que o amor não fuja do coração fugaz da gente. Só aquece os corpos mais amantes e dá-lhe as horas delirantes, um louco e sensual verão quente. Só de verão não escondas nada, intrigas, dores, segredos. Em 14 de maio, tarde de sábado com muita chuva, Lisboa parou para ver os seus 2 maiores clubes discutirem o título nacional. Espero, francamente, que o Benfica ganhe, porque se o Benfica não ganhar, comprometerá muito as suas aspirações a ser campeão. Se o Sporting, todavia, vencer, bom, também não é mau, uma vez que já não é campeão há muitos anos e penso que também tem direito. Prognóstico reservado, nem sempre os desejos coincidem com as realidades. Numa visão realista, eu direi que vai ser um empate. Numa visão do que eu desejaria, gostaria da vitória do Benfica. Eu sou de São Pedrense, sou do clube lá da minha terra, mas não escondo, também tenho preferências por Benfica. Mas se o Sporting ganhar, por se jogar melhor, também há 12 anos à procura do título, também será um bom resultado. Eu acompanho com regularidade, são resultados do Olhanense, que felizmente encontra-se na 2ª Divisão B. E, portanto, estou com grande à vontade. Não faz concorrência nem ao Porto, nem ao Benfica, nem ao Sporting, nem tampouco ao Boa Vista. Por isso eu espero que seja um jogo leal, um jogo bem jogado, que não existam excessivas caneladas e que seja uma prova de que o futebol também pode ser um desporto atrativo, um desporto sério, com verdade do jogo e ética no desporto. Abrem casa superior! 7-1! 7-1! 3-0! 2 para o Benfica! Coitados lagartos!
Olha uma entremeada! Como é que vai ficar o jogo? Como é que vai ficar o jogo? 2-0 para o Benfica, 2! Mentira, 2 Sporting! 2 para a Copa! É marido e mulher? É, senhora! Então é como é que isso fica? Um também fica onde se fica? Benfica 3-1, Zé Carabão! Benfica! Quer ver uma vitória para a minha terra! Açores! O primeiro hoje somos nós! Não tirem esse plástico antes do Sporting entrar em campo. Vamos tentar fazer o símbolo que está desenhado nas cadeiras, que é o símbolo do Biel, o símbolo do Sporting, portanto, e vamos tentar fazê-lo com os plásticos e com a ajuda dos sócios. Preparam-se coreografias para o jogo do ano. Um tapete humano desfila pelos corredores do espetáculo, aos milhares, a pé ou não. Símbolos, amuletos, rituais sempre os mesmos e uma estátua que também não é de pedra. Benfica. Quanto? 2-0. Quem marca? Rui Águas. Eu sou o presidente do Núcleo de Alcaíns, aqui é um entusiasmo muito grande e temos que ganhar 3-0 ao Benfica hoje. 2-0 para o Benfica. Agora nunca. Certeza. O Sporting ganha. Não digo que não faço prognósticos. Imediações do estádio José Alvalade chegam as claques do Benfica. Gritos de afirmação e de antagonismo. Um cenário de contradições, de cores e de sons. São 6 da tarde, as entradas são minuciosamente controladas. Maçãs, laranjas, garrafas, tudo vai ficar à porta. Sossegar o estômago, só mesmo com sandes. Falta hora e meia para o jogo, chegou o autocarro que transporta a equipa do Benfica. Começam as corridas, 3 minutos envolvidos, chega a equipa da casa, o Sporting. Autocarro rodeado pelos muitos que ainda não tinham ocupado as bancadas. As claques agitam-se. De um lado o Benfica e no topo oposto o Sporting. O jogo ia começar. Olhares atentos. Um jogo quente, mas com poucos problemas disciplinares. Capitães cumprimentaram-se antes de um jogo que foi um hino ao futebol num estádio em festa. Benfica, vitória histórica, merecidíssima num jogo de grande emoção e espetáculo. Moser, o patrão do conjunto benfiquista. Paulo Sousa, um reencontro com o seu velho clube. António Marçal esteve bem. O Sporting entrou a leão. Aliás, como vinha acontecendo nas últimas jornadas. Impondo, de imediato, o domínio atacante a partir do meio-campo. Dinâmica ofensiva, tentando empurrar desde o princípio, desde o apito inicial, o Benfica para a sua zona defensiva. O Benfica consentiu espaços a meio-campo. A cobertura não era a melhor. Espaços na zona defensiva, Jorge Cadete entrou a cabecear no primeiro minuto do desafio. Primeiro pontapé de canto, muito chegado à baliza, marcado por Balakov. Estavam lançados os dados para o jogo. Sporting de ataque, Benfica a meio campo a não conseguir segurar a bola. Um bom ritmo, espaços consentidos entre os centrais. O Benfica a passar por algumas dificuldades. Aqui um lance em que Jordanov tem razão. A bola foi tocada em último lugar pelo jogador do Benfica. O árbitro não sancionou o pontapé de canto. Como se pode observar, o Sporting muito em cima da última linha e Abel Xavier aqui a cortar a linha de passe a Balakov, provocando canto. Benfica treme perante situações de bola parada, principalmente aos cantos. Tem bastante dificuldade e Carlos Queiroz sabia disso. Estudou, Balakov é um exímio marcador. Ora marca chegado,
Ora, marca mais largo e Jorge Cadete estava ali sobre a linha de pequena área para, praticamente à vontade, executar o cabeceamento que inaugurou o marcador. 7 minutos de jogo, Sporting dava expressão e em festa ao futebol praticado, ao futebol atacante, dinâmico, a partir de um meio-campo operacional, com jogadores rápidos, através de um pontapé de canto, de um lance de bola parada. Repare-se, Cadete ali entre Abel Xavier e Moser, a subir e a desviar a bola para a baliza de Neno pregado no chão. O Benfica não acusou muito, diga-se, o golo apontado pelos Leões, mas o facto é que não conseguia canalizar o jogo para o ataque. João Pinto, o seu homem volante, o seu melhor homem, dava um pequeno sinal e punha à prova a defesa do Sporting, mas de forma ainda muito débil, com Isaías a fazer aquilo que se pode dizer o primeiro remate defeituoso por banda dos visitantes ontem no estado de Alvalade. Mas o tom do jogo, esse, continuava a ser verde e branco. Paulo Sousa. Passagem do quarto de hora. Um remate de Nelson a proporcionar a Neno uma boa defesa, atento, concentrado, a sair bem ao chão. Mas o meio-campo do Benfica continuava a não segurar. Luís Figo, aqui podia ter entregue no corredor central, preferiu o tiro, proporcionando a Neno outra excelente defesa. Figo foi um tanto egoísta. Repare, tinha Cadete e Ordanov em melhor posição para poder alvejar a baliza do Benfica. Novo canto, nova situação de perigo, Moser a cortar ao primeiro poste. João Pinto, Isaías, Vítor Peneira, um lance de ataque, mal concluído pelo médio direito do Benfica, a meter a bola francamente mal sobre o segundo poste, a solicitar a Ailton. Lemaites. Havia algum equilíbrio nas operações, é verdade, nesta altura da partida. Mas o Benfica ainda não criava situações de gol. E o minuto 30 chegou. Um minuto de gênio. Repare, João Pinto vai atirar desta forma para o gol da igualdade. O talento de João Pinto despontava num palco difícil, nos estádios de Alvalade, um Sporting Benfica decisivo. Era o virar dos acontecimentos para gáudio dos adeptos encarnados. Um golo que faz lembrar de alguma forma um golo apontado por aquele grande senhor do futebol brasileiro, Falcão, a quando do Mundial 82 em Espanha, a quando do jogo Brasil-Itália. Vai reparar como João Pinto vai levar 2 homens de cobertura do Sporting, vai desenvencilhar-se, cobre muito bem a bola e depois, enquadrado, remata com força, potente, colocado, sem grande balanço. Repare, uma bola molhada, portanto pesada, excelente o tiro de João Pinto, um golo de marca, um golo de grande qualidade para este jovem bicampeão do mundo sub-20. Isto aconteceu há meia hora. Figo, Schwartz, um homem que andou entre o lado esquerdo e o miolo do terreno, aqui a fazer falta. Um livre, lance de bola parada, estamos a ver novo, a carga do sueco, Carlos Queiroz, pensar que talvez num lance destes pudesse repor a vantagem no marcador. Balakov, repare, e repare onde está Figo. E Neno, pregado, e Figo, à vontade, tal como acontecera na primeira volta no Estádio da Luz, a bater por antecipação o guarda-redes do Benfica, chegando com a cabeça aonde Neno não chegou com as mãos, nem sequer praticamente as levantou para lá ir. Começava então, digamos que, a noite louca de Alvalade, em termos de futebol, em termos de espetáculo, em termos de emoção. Neno não tem razão perante os seus defesas. Ele é o responsável por este gol. Repare, de novo, Figo está ali e Neno mal esboça uma oposição ao médio ofensivo do Sporting, que faz o golo completamente à vontade. Portanto, o Benfica a sofrer segundo golo em lance de bola parada. 35 minutos de jogo, 2 minutos depois, o talento, a classe, assim se define João Pinto, neste lance, repõe a igualdade. Um grande golo em jogada de perfuração por banda do jovem avançado do Benfica.
um golo fabuloso, soberbo, sei lá, fantástico. Chama a sua atenção para o pormenor do trabalho de pés de João Pinto. É que, de facto, o esquerdo não pede licença ao direito, o direito não pede licença ao esquerdo, e aqui partiu os rins a Vujacic, dá um toque com o esquerdo e depois com o direito atira cruzado, sem hipótese, para Lemaites. Um grande golo, João Pinto, no centro da viragem da partida. João Pinto, de facto, a alma benfiquista ontem em Alvalade. Tony levantava-se. Era um homem atento. Na bancada, os 7.000 adeptos do Benfica apoiavam. Vítor Paneira. João Pinto. Opa, tenta a mudança de velocidade e vai ser estruvado na sua ação por Luís Figo. Falta livre. O Benfica tem pouca produtividade ao nível dos lances de bola parada. Às vezes denota pouco trabalho específico. Repare, a falta indiscutível. O jogador projetado para o sol. Aqui, Ailton, muito bem. Faz que manda cortado ao segundo poste, mete para a entrada ao primeiro e depois ali Isaías a tocar para a linha de pequena área, onde João Pinto, jogador completo, agora de cabeça, fez o terceiro gol do Benfica, construindo um hat-trick. A grande noite da estrela do Benfica. Queiroz não queria acreditar. Mas o que é facto é que João Pinto desequilibrava toda a operação no estádio de Alvalade. Paneira, muito bem ao segundo poste, à boa maneira inglesa, Isaías a entrar com força e João Pinto, com um toque soberbo de cabeça, a bater Lemaites, que acabou por ver a bola cruzar a sua pequena área. Isaías bem, na insistência, e depois ali aquele toque de habilidade com um excelente gesto. Repare, Ailton faz que vai mandar cortado ao segundo poste, mas mete para a corrida de Vítor Paneira, entrar ao primeiro, à linha, fazer o cruzamento, agora sim para o segundo poste. Isaías em extensão, em esforço, a meter para o cabeceamento. E Ailton está lá para uma possível recarga ou mesmo para um possível falhanço, o que não aconteceu do jovem João Pinto. Ao intervalo, sai Paulo Torres, um defesa de raiz, entra Pacheco, um médio ofensivo. Isto na equipa do Sporting. Quanto a João Pinto, esse era a grande figura do jogo, a grande estrela. Vítor Paneira, flanco direito, flanco esquerdo do Sporting, não tem marcação. Paulo Sousa dá uma fífia enorme. Vítor Paneira continua de posse da bola. E aqui João Pinto inteligentemente deixa ficar para o falso ponta de lança do Benfica. Isaías entrar e de longe, como gosta, rematar para o 4-2. 2 minutos da segunda parte. Inacreditável quase. O espetáculo era de facto grandioso. Um remate que saiu bem, mas aqui este pormenor magnífico de inteligência de João Pinto a deixar a bola passar para o jogador melhor colocado, para vir de novo. João Pinto, 3 golos e já estava no quarto do Benfica. Reparem Moser a abraçar Isaías. Moser, o grande patrão desta equipa, o pai quase. Carlos Queiroz, naturalmente, pressentia que o jogo estava terminado. Um erro tático clamoroso. Agora João Pinto, de novo naquela avenida pelo lado direito, vai entregar assim para Isaías, recebe com o pé esquerdo, trabalha com o pé esquerdo e remata imparável. Era o 5-2 aos 11 minutos da segunda parte no estádio José Alberto. O Benfica começava a esboçar a goleada. O Sporting não tinha flanco esquerdo em cobertura, Capucho chamado para essa função, não conseguia, de facto, sozinho, já que Pacheco não dava cobertura. E aqui, Isaías muito bem lançado, João Pinto a receber e depois a bater Lemaites. O Benfica a dar expressão numérica ao seu futebol, jogando à vontade, dominando, pondo o Sporting aos bocados no terreno. E Vítor Paneira, nesta jogada, como se pode observar, se não tivesse sido egoísta, o Benfica poderia ter aqui aumentado a sua vantagem. O Sporting perder a organização de jogo, a organização era do Benfica, Schwartz. Aqui um trabalho de Isaías, uma simulação, e Lemaites a salvar aquilo que seria o 6º golo. Mas Isaías a ficar lesionado neste lance, em decorridos 27 minutos da segunda parte.
era o sinal mais do Benfica, era de facto o vermelho implantado em Alvalade. Rui Costa, chamado por Tony para substituir Isaías, lesionado neste lance, no seu joelho direito, depois da defesa de Lemaites, um lance perfeitamente casual, mas que vai atirar o avançado encarnado para fora dos campos de futebol até ao final da temporada. Hélder sobe em situação de superioridade numérica um central. E lá está o tal corredor lateral direito, esquerdo da defesa do Sporting aberto, o toque de Paneira, a entrada de Hélder e o Benfica a concretizar o 6º golo a 10 minutos, ou melhor, aos 29 minutos da segunda parte. No fundo, a expressão daquilo que se passava no relvado. Um Benfica mais, sabendo tirar partido dos erros do adversário, uma equipa experiente, um bom golo, com Hélder a entrar e a bater Lemaites. A equipa experiente a deixar um Sporting jovem, de facto, no seu anfiteatro, em situação extremamente difícil. E a saída de João Pinto. A troca por Rui Águas, Carlos Queiroz, que lançou e formou, ajudou a formar João Pinto, quando da seleção de jovens, a saudar o seu antigo pupilo. João Pinto foi a grande estrela da noite. Acima de tudo isto, mostrou num palco que não é fácil, um Sporting Benfica, uma coisa que falta ao futebol português: classe. E aqui, grande penalidade cometida por Stefan Schwarz sobre Balakov, a 10 minutos, num Sporting que não conseguiu criar durante o segundo tempo aquilo que se pode chamar uma oportunidade de gol. Portanto, sobre Jorge Cadete, que Balakov converteu. Vamos ver, Schwarz vai derrubar aqui Jorge Cadete. Balakov, com o seu portentoso pé esquerdo, bater Neno, que adivinhou o lado por onde a bola era batida, só que a bola bem colocada, com a força de vida, a não possibilitar ao guarda-redes do Benfica a hipótese de defesa. Para ver de novo, repare, Balakov, uma paradinha e depois o seu pé esquerdo, a bola muito bem colocada. Neno bem se lança, mas era impossível. O Sporting, ainda na ponta final, vai ter um lance na barra. Aqui a falta de Veloso para cartão amarelo, quando o Pacheco faz a mudança de velocidade, o capitão do Benfica impede a progressão do médio sportinguista. Pacheco, que acabou por não ser uma arma útil na substituição intervalo, antes pelo contrário, Pacheco, que roçou a mediocridade no decorrer do tempo que esteve em jogo. E está Hélder a projetar a bola para a barra, uma situação de perigo, porque passou o Benfica já na ponta final do desafio. Benfica que ainda pôs à prova Lemaites. Para ver de novo, repare, na tentativa de alívio, o central encarnado a colocar a bola na barra da baliza de Neno. Jogada de contra-ataque, Rui Águas e Lemaites atento, decidido a sair, a cortar o lance. Final do jogo, Carlos Queiroz, uma pesada derrota em Alvalade, o Sporting, naturalmente, praticamente fora do título, o Benfica, de facto, a festejar uma vitória merecidíssima, um resultado histórico, o desportivismo dos treinadores e depois a festa dos adeptos do Benfica. E aqui, Moser, o grande patrão, a ir agradecer ao público a sua presença no estádio José de Alvalade. Quanto a António Marçal, boa arbitragem, num jogo que prestigiou o futebol em Portugal. A teoria posta no relvado, o desespero de quem comanda. Nas bancadas nem a chuva esmorece emoções, e elas eram muitas. Carlos Queiroz sofre com os golos do Benfica. Tony resigna-se e espera pela reviravolta que aconteceu. Os adeptos da casa aceitam, mas não poupam críticas. O Sporting perde o jogo porque o Queiroz errou na substituição que fez. Porque não tem nada que tirar o Paulo Torres e deixou o corredor esquerdo, ou o direito, no caso do Benfica, que ataca, ou Paneira para fazer o resto das jogadas. Até podiam ser 22, Nós, os benfiquistas, nós não rasgamos os cartões de sócio quando perdemos o jogo. E o campeonato agora?
Campeonato que se lixe, viva a taça! Ainda temos a taça da mão! Onde é que o Benfica tinha a guardar esses golos todos quando jogou contra a Estrela da Amadora? Eu sou benfiquista, sempre acreditei que o Benfica ia ganhar, mas nunca imaginei que fosse por tantos golos. Viva o Benfica! É o maior! O Benfica é tão grande como eu sou tão grande. Quanto é que você mede? Eu meço 2 metros. O Benfica venceu por 6-3, um resultado anormal para um jogo como este. Mas uma grande vitória do Sport Lisboa e Benfica no Estádio de Alvalade sobre o Sporting de Portugal, no jogo dos jogos neste campeonato 93-94. O Benfica, uma grande vitória, uma vitória expressiva. O Benfica, se não tem o campeonato ganho, obviamente que não, o campeonato só se contabiliza no final, mas deu um grande passo no sentido de poder vir a reconquistar o título. O Benfica, portanto, a avançar e com uma excelente produção no tal mini campeonato entre grandes. Só empatou nas Antas, só perdeu um ponto frente ao Foco do Porto. Faltas 8 do Sporting, 16 do Benfica, fora de jogo mais dos Leões, 5-3 do Benfica. O Sporting beneficiou de 8 pontapés de canto para 1 do Benfica, de 7 livres para 2 do Benfica. O Benfica produziu aí um golo e o Sporting também, quanto a remates 20 do Sporting, 3 golos, quanto a remates do Benfica, 11 para o Benfica, 6 golos. Tempo de posse de bola, 29 minutos e 36 segundos para o Benfica, cerca de 20 para o Sporting, cerca de 23 para o Benfica. Aliás, este tempo de posse de bola mais naturalmente pela produção do Sporting ao nível da primeira parte. Agora, bancada, imagem, quanto a António Marçal, quanto a nós, se era para o projetar, muito bem António Marçal, mas também com o auxílio dos jogadores que se portaram bem. 2 cartões amarelos, 3 cartões amarelos, 2 para os jogadores do Benfica, 1 para um jogador do Sporting. Fica só uma pequena dúvida, mas eu penso que o Vítor Correia vai explicar o lance de Schwartz. Gabriel, vou tentar ouvir aqui o António Marçal. Sim, vamos então escutá-lo. António Marçal, contente com isto? Quero ir tomar banho só, mais tarde falo. Ok, quero ir tomar banho, António Marçal. Bom trabalho do árbitro neste Sporting Benfica. Excelente, eu penso que se ganhou hoje um grande árbitro num teste, digamos, um teste importante, num jogo dos mais importantes do campeonato. E temos aqui o tempo útil, 55%, 94 minutos e 49 de jogo para 52 minutos e 43 segundos de tempo útil. Seu telespectador, foi um bom jogo de futebol, foi um jogo com muitos golos, o que é de facto sempre importante. 6-3 no placar. Vamos agora a 5 de outubro, mas vamos cá regressar um pouco mais tarde. Então, até já. Bem, nós vamos ainda voltar ao estádio de Alvalade daqui a alguns minutos para mais reportagem e para fazermos o rescaldo com os principais intervenientes desta partida, que terminou com a vitória do Benfica por 6-3. Também vamos aqui analisar o trabalho do árbitro António Marçal. Ainda vamos ter uma conversa com o Sherbakov, que viu aqui connosco este Sporting Benfica. Então até já. Sporting Benfica, para já vou pedir uma opinião ao nosso convidado hoje, esta noite, que seguiu aqui connosco este Sporting Benfica, Sherbakov. De facto, há poucas palavras para explicar o que aconteceu ao Sporting. Eu quero dizer essas 2 palavras. Tenho pena que o Sporting não já perdeu. Hoje à noite foi grande derby, 2 grandes equipas, Sporting e Benfica, e foi a grande figura do jogo, João Pinto, que mudou o jogo. E foi ele que praticamente começou a derrotar o Sporting. Sim. Foi um jogo muito difícil, com o Sporting a começar a vencer. Chegou a ter esperança nessa altura que o Sporting ia ganhar? Sim, muito difícil o jogo. Preciso continuar o trabalho e vir no futuro, porque falta a Taça Portugal. Vai puxar pelo Sporting agora na final da Taça? Sim. Eu quero dar um abraço para mim, colegas, amigos. Eles bem merecem. Muito obrigado, Sherbakov, que seguiu aqui connosco esta transmissão em direto deste Sporting Benfica, e ele que sofreu aqui, a bom sofrer pela sua equipa, pelo Sporting. Quanto à equipa de arbitragem, ela foi esfiada por António Marçal,
Vítor Correia, não há muito a dizer em desabono do árbitro de Lisboa. Não, o que há a dizer é que esta equipa de arbitragem, o Marçal, o Luís Vital, o Albertino Rodrigues, estiveram perfeitamente à altura deste grande jogo do campeonato português. Em todos os capítulos, para uma análise sobre o trabalho desta equipa de arbitragem, ele foi efetivamente excelente. Inclusivamente, ele foi exímio na aplicação da lei da vantagem, teve um controle absoluto sobre os jogadores, que, diga-se, por ser verdade, também não complicaram o seu trabalho. Apenas 2 lances para um comentário. No primeiro, terá escapado a António Marçal uma agressão de Veloso, intencionalmente, com o cotovelo na cara de Balakov. Primeiro acontece a falta de Balakov, que puxa Veloso, e depois a cotovelada na cara de Balakov. Seria a expulsão do capitão do Benfica e seria a marcação de um livre direto, já que a bola ainda se encontrava no terreno do jogo quando se deu esta infração. Marçal não terá visto. O segundo caso, a grande penalidade com que puniu Schwartz por carga perigosa, pensamos que por carga perigosa nas axilas de Cadete. Aqui não há que aplicar a lei da vantagem. Marçal aqui esteve impecável ao assinalar de pronto a marcação da grande penalidade. Repare-se que ali assim há um contacto não só na axila como no pé, a bola sobra para um jogador do Sporting e Marçal bem assinalou de pronto a marcação da grande penalidade. Portanto, está de parabéns à arbitragem portuguesa após este Sporting Benfica. Esta foi a grande prova de fogo de António Marçal, cumpriu perfeitamente. Cumpriu perfeitamente, esteve perfeitamente à altura. Está de parabéns. Muito bem, o trabalho de António Marçal já aqui dissecado. Vamos para um último apontamento de reportagem em direto do estádio de Alvalade. Agora para a palavra para os nossos companheiros que acompanharam este Sporting Benfica, penso que para o Gabriel Alves. Seu telespectador, nesta altura, pronto, bancadas nuas no estádio José Alvalade. No topo sul ainda parte dos elementos da claque benfiquista que agora começam de facto a abandonar esta plateia. Muito tempo ficou aqui a direção do Sporting desolada com o resultado, um resultado com contornos bem definidos, uma vitória clara do Benfica em casa do seu adversário, num jogo entre velhos rivais. O Benfica que com esta vitória deu um passo importante para a conquista do título. Muito bem, nada mais para já. Miguel Barroso será o homem que está junto à porta 10A e que naturalmente vai tentar proporcionar-nos reportagem. Miguel. Não há muita reportagem a fazer aqui. Têm passado por aqui alguns dirigentes do Sporting, poucos, é certo, e como sabe o Sporting está em blackout, portanto não há para já declarações de dirigentes do Sporting. O ambiente para já, do momento, é calmo. Os jogadores do Benfica devem estar a festejar na cabine a todo o momento. Tony e alguns jogadores deverão vir aqui assim à sala de imprensa, aqui ao lado, para a habitual conferência de imprensa. Para já, daqui é tudo, Gabriel. É evidente que foi, na realidade, uma grande vitória do Sport Lisboa e Benfica esta noite, na 30ª jornada do campeonato 93-94. Uma grande vitória, expressiva, com transmissão inclusivamente para a Europa. Grande figura do jogo, já o dissemos, mas não descansamos de sublinhar, João Pinto, um jogador que deu nas vistas e que se mostrou de forma bem evidente à Europa do futebol. Em nome de toda esta equipa que produziu e realizou esta transmissão direta, este Sporting Benfica, para cerca de 4 milhões de portugueses, para si, muito boa noite. Mostra a mão que põe e tira, e o mais que vem à rede. Só que mostras tanta intriga.